Boa noite. Em nome da Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, dou as boas-vindas à doutora Lélia Pereira Nunes, manifestando a nossa alegria por tê-la mais uma vez aqui connosco no nosso auditório, na nossa biblioteca. A doutora Lélia Nunes já é bastante conhecida aqui pelos feialenses. De qualquer modo, eu vou muito sucintamente ler aqui alguns traços da bibliografia. É natural de Tubarão e vive em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina. É socióloga e professora universitária aposentada. Tem mestrado em Administração Pública e doutoramento em Literaturas e Culturas Insulares. É investigadora da cultura popular de Santa Catarina e tem dedicado a maior parte do seu trabalho literário à pesquisa e estudo da cultura tradicional açoriana no sul do Brasil e nos Açores. Publica mensalmente no Diário dos Açores, no Portuguese Times de New Bedford e no Luso Press de Montreal. Colabora em opinião nos jornais Notícias do Dia, de Florianópolis, Notisul, de Tubarão, e desde 2008 está na coordenação do blog Comunidades da RTP Açores. Convosco a doutora Lélia Pereira Nunes, que será apresentada, isto é, os seus livros serão apresentados pelo nosso amigo Vítor Douros. Muito obrigado. Ora, muito boa noite a todos. Eu vou estar aqui à conversa com Lélia Nunes de uma maneira diferente. Como sabem, eu tenho um programa na televisão chamado Conversas Açorianas, que para além da minha mulher, mais 5 ou 6 pessoas veem. E eu hoje queria fazer uma coisa diferente, que seria falar dos livros da Lélia, sobretudo o último, Pedra de Toque, em jeito de conversa, em jeito de entrevista. Eu devo dizer que esta entrevista foi planeada, coordenámos esta entrevista, eu disse, eu quero fazer essas perguntas, mandei-lhe o guião com as perguntas, portanto ela sabe exatamente as perguntas que tenho. Aliás, eu faço isso com todos os meus convidados, porque, como dizia o Jay Leno, eu nunca faço uma pergunta que não saiba a resposta. É um princípio que eu, se fosse jornalista, como a nossa menina que ali está, faria. Nunca fazer uma entrevista que não saibas a resposta. E, portanto, eu tenho a ideia que sei mais ou menos o que ela me vai dizer e, portanto, eu vou, como se diz em linguagem futebolística, abrir linhas de passe para que a nossa Lélia me possa responder. De tudo o que aqui foi dito pelo Dr. Luís São Bento, queria dizer que a Lélia tem nome de flor, porque Lélia purpurata é uma orquídea que é o símbolo da ilha de Santa Catarina, que, como dizia o Daniel de Sá, em rigor não será uma ilha, porque é uma ilha que está ligada ao continente por uma ponte. E, portanto, não é bem uma ilha. É mesmo. Não é, porque uma ilha rodeada de mar... Uma ilha metida bem. É. E, portanto... eu queria dizer-vos que a minha primeira pergunta que tenho aqui engatilhada tem a ver com aquilo que se prende com o que aconteceu no século XVIII. E no século XVIII, mais precisamente entre 1748 e 1756, quando cerca de 6.000 açorianos, na altura se dizia casais, 6.000 açorianos, na sua maioria oriundos da ilha Terceira, Graciosa, Pico Feial e São Jorge, chegaram ao sul do Brasil e nada seria como antes. 273 anos após a chegada destes casais açorianos à ilha de Santa Catarina, a que também se juntaram alguns madeirenses, escreve a Lélia que lá, em Santa Catarina, existe 1.500.000 descendentes de açorianos. 1.500.000 descendentes de açorianos. Já lá estive e não há ninguém que não diga o meu bisavô era dos Açores e há um orgulho grande nessa origem açoriana. Minha querida Lélia, tu és descendente desses povoadores açorianos que se estabeleceram no Rio de Tubarão e eu queria que me falasses para já nestas tuas origens insulares. Obrigado por teres vindo e é sempre, não um prazer, porque com prazer é mais caro, mas é sempre um gosto estar contigo. Entretanto, vou bem de água que está aí uma umidade. Mas antes de responder, me permita que eu quero cumprimentar os senhores que aqui estão presentes e agradecer mesmo, porque eu sei que a época é uma época de período eleitoral
eleitoral e todos estão com uma série de compromissos e outros eventos que até o próprio verão sempre não é um momento bom para o lançamento de livro, porque todo mundo tem muitas agendas, mas coincidiu que essa estava engatilhada com outras ações que iam acontecer. As tuas origens insulares, é isso? Eu sei disso que tu estás me perguntando, mas antes eu também queria agradecer ao meu prezado amigo, considero assim, o Dr. Luiz Bento, São Bento, que é o diretor dessa casa, é uma casa tão bonita, acho que é uma casa que acolhe a cultura, né? A cultura, que eu vou agora citar o Daniel de Sá, não sei se muitos senhores conheceram, né? O escritor natural aqui, ele é natural da Maia. São Miguel. São Miguel. Mas é que ele viveu um tempo em Santa Maria, por isso que sempre eu tributei, quando vou dizer. O Daniel, ele era um grande amigo, e ele disse um dia assim para mim, e depois eu vi isso, porque ele repetiu num livro sobre Açores, alguma coisa assim, sobre Santa Maria. Ele falou e era bem isso. Eu tenho usado tanto essa expressão, vocês não têm ideia. A cultura é o código genético social de um povo. Não tem a coisa mais certa. Código genético social de um povo. Vocês imaginem uma cidade como a Horta sem ninguém. Sem ninguém, vazia. Teria cultura? Não. Não tem. A cultura é do povo, é o povo que traz. Nasce com o homem, com a mulher, com a criança. Por isso eu sempre coloco dessa maneira. Bem, as minhas raízes não são de brincadeira, elas realmente existem, mas é uma confusão dos diabos. Sabe como são os padres? Eles não tinham muita preocupação com o padre. Temos ali um padre. Eu sei. Não venha para aqui falar mal do clero. O padre que me abençoe no final de tudo. Sim. Mas o senhor padre, vou dizer uma coisa. Os padres, eles cuidavam do batistério. Nós não tínhamos cartório civil. Mas muitos dos nossos padres, eles eram imigrantes. Eles eram imigrantes, os nossos não eram. Os açorianos não eram imigrantes nesse período. Os açorianos eram povoadores. Eu gosto muito de fazer essa diferença. É diferente ser povoador e ser imigrante. Então chega aquela leva de imigrantes, alguns alemães que foram ficando, até de viagens que aconteceram e foram ficando. E esses benditos desses alemães, padres, que vieram para lá, catequizar e tudo mais, não conseguiam entender a linguagem. E aí, às vezes, pegavam pela metade. Então, as coisas se resolveram de uma muito simples. João da Silva, natural, nascimento, Ilhéus, das ilhas. Aí não dizia se era Faial, Pico, nada. Era das ilhas. Outros registros aconteceram verdadeiros e outros as próprias famílias foram guardando. Ainda há pouco eu estava, por causa até da Direção Regional das Comunidades, eu fiz um estudo e encontrei no livro de uma senhora, que ela falava da família dela, os Macedo Queires, e todo lado alemão, e o objetivo dela era esse, mas ela tinha um Pereira lá. E eu comecei a ler aquele Pereira, mas o Pereira dela é o meu Pereira, o meu avô era irmão de uma tia dela, e aí eu fui atrás e ela me ajudou a encontrar. E foi quando eu também busquei outras raízes e cheguei. Como é que eu cheguei? Então, eu não vou falar do Alélia Nunes, que esse Nunes não é meu, é do meu marido, sabe, como casado, cunhão de bens, leva o nome junto. Então, esse é do meu marido e dos meus filhos, é claro, da minha família, né? A família Lélia Pereira da Silva Nunes, como é o nome dos nossos filhos. Vou falar do Pereira da Silva, que tem atrás o sobrenome da minha mãe, que era sonegado. O Machado, o Cardoso, o Oliveira, o Ávila não entravam. Né? À medida que foram casando, as mulheres vão eliminando. E ela adotou o sobrenome do meu pai. Né? Ela era Luísa Machado, e com o casamento ela perde o Machado e ela fica Pereira da Silva. Então a minha mãe. A minha mãe é filha da Virgínia. A Virgínia é uma mulher rica, de posses, é de origem soriana. Ela é Ávila, ela é Oliveira, e são muitas Luísas na família dela. Devia ter 5, 6 Luísas. Se eu tivesse sabido, com certeza eu teria botado o nome de uma filha minha de Luísa.
emocionada quando vi tantas, Virgínia, Luísa, Maria Luísa, Luísa, até chegar a minha mãe, que também era Luísa. A avó era avó Sinhá, isso significa que o meu bisavô tinha escravos, senão ela não teria esse nome Sinhá. E a avó, então, era Ávila Oliveira e casa com Cardoso. Casou, que também era de família de posse. E a minha mãe, ela teve 16 filhos, a avó Virgínia. Desses 16 filhos, como ela era mulher, as que estão, as mulheres estão escutando, é bom saber isso, como é que era, né? Como ela era mulher, ela não tinha direito à herança de campos. Ela recebia o mato a ser desbravado. Vocês imaginam o mato, no século XVIII, isso acontecendo. A minha avó já nasce no início do século XIX. Tá? É contemporânea da Anita Garibaldi, que agora fez 200 anos de nascimento. E nós somos da mesma terra, inclusive. Aí a avó, então, ela se apaixonou pelo João Pacheco Machado, que era um homem simples, lavrador, de família humilde, uma família muito grande, mas de família simples, também de origem açoriana. E como ela casou com um homem assim, simples, contra a vontade da família, ela já recebeu de cara o dote dela, e o dote dela era mato. Então ela vai viver nesse mato, onde desbravou e teve muitos filhos e perdeu muitos filhos. Ela deve ter perdido uns 9 filhos do nascimento ao primeiro ano de vida. Na realidade, eram 16, sobreviveram 9. Isso é o que é a verdade da família. Então, essa é a história do lado da Virgínia e da Luísa, a Zuzu, que é a minha mãe. De onde é que eles vieram? Então, eu busquei esse caminho. Então, tem o lado da Zuzu, que é de São Jorge, norte grande ali. Mas ela também tem um antepassado no Pico. É tão engraçado, se você mexe pelos Mormon, que tem um trabalho dos Family Research, e então eu encontrei isso. E encontrei, e ela também tinha na terceira, uma linha da terceira, a minha mãe. Tá? Então essa da Luísa. Já o meu pai foi mais simples, foi mais fácil de trabalhar o meu pai. A minha mãe tem muita mudança de sobrenome. Né? Machado, Ávila, Cardoso, Oliveira, vocês sabem, são nomes muito açorianos. Já o pai não, o pai é Pereira. Tem o Pereira e Silveira. Esse é o meu pai. E quase que vem até o final, mudando sempre, o sobrenome Pereira. E o meu mais próximo, para ser mais breve aqui, o mais próximo veio da Gualva. Ali na Senhora de Guadalupe é o registro dele, de batismo. Eu tenho a cópia desse registro. E ele veio da Gualva. E ele também tem Ávila, tem o Daniel Ávila no meio da conversa ali, e tem o Pereira e o Silveira. E puxando um pouquinho mais para trás, vai dar também São Jorge. É interessante que meu pai é filho de uma família de português, os Campos, do continente. Aqui nós vamos fazer a diferença, né? Nós lá da ilha de Santa Catarina separamos muito o português do ser açoriano, sabe? Eu estou cometendo o mesmo erro agora, porque vocês são portugueses, nós somos portugueses, ou vocês. Aí então o Joaquim tem o lado da mãe dele, a Carolina Campos, é do continente, e os Pereira todos, e o nome Joaquim Alexandre permanece na minha família por muitas gerações, inclusive as gerações atuais, esse nome é presente, por causa deste homem, Joaquim Alexandre Campos, que até recepcionou Dom Pedro II em outubro de 1845, quando ele foi a Santa Catarina, ficou na casa dele. Então era um homem de posse, mas não o Pereira do meu pai. Era um homem muito humilde. Eu conheci o meu avô, um homem que trabalhava fazendo, nós chamamos de frete, ele carregava, era um homem lavrador, ele tinha carroça, cavalo, era um homem simples, como simples foi toda a família dele, natural da Gualva, né, dali, era uma família muito pobre, saíram realmente muito pobre. Quando dizes a Gualva da Ilha Terceira? A Gualva da Ilha Terceira, Nossa Senhora de Guadalupe. Muito bem. Era da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, não é, Padre? Então,
acho que eu contei todo. Sim. Botei a cama na rua. Muito bem. Eu prometi não falar do Bolsonaro hoje, mas esta coisa do Brasil e Portugal é sempre uma coisa muito aliciante e sabemos que o Brasil é muito mais do que o Carnaval, é muito mais que o samba, é muito mais que as telenovelas, E é muito é muito mais que a cachaça, é muito mais que o futebol. E o Portugal também vai muito para além do fado, do anedotário, do bacalhau e do vira, sendo que nem todos os portugueses são padeiros e merceeiros e nem todos têm bigode e são nanéis. Referindo-se ao sotaque brasileiro, essa de Queiroz dizia tratar-se do português com açúcar. É tão bonito, o português com açúcar, e vi o brasileiro como, e cito, a expansão do português desabrochado e dilatado pelo calor. Fim de citação. Tu, como brasileira, que perspectiva é que tens do português? Sabes alguma anedota de português? Como é que tu, uma brasileira, vês o português hoje? Não aquele português das esquinas do Padeiro, das esquinas do Rio de Janeiro. Como é que é? Como é que tu hoje vês o português? O português em geral. Tu queres falar do ser humano ou da língua? Tudo. Tudo é que tem direito. Tá. Então, duas coisas. Sim. Assim como essa dizia que a língua do brasileiro, né? O Brasil brasileiro era um português com açúcar, né? A suavidade da fala. Eu penso que para nós, sempre o português, a língua vai ser matriz. Nem todos os brasileiros aceitaram, por exemplo, o acordo. Apesar de nós termos nós temos um número maior de falantes da língua portuguesa, houve uma resistência muito grande a essa mudança, como muitos dos senhores aqui também resistem à mudança do acordo, e o acordo está aí e a gente vai engolindo aos poucos ou aos bocadinhos. Tá? Então nós temos assistido algumas alterações no linguajar do popular e preocupa-nos. Realmente há uma preocupação muito grande para quem trabalha com a literatura e com a língua, porque nesse tempo eu estava numa Câmara de Vereadores e uma senhora professora e ao mesmo tempo vereadora, ela cumprimentou a todos dizendo que era bom dia, boa noite, né, a todos, a todas e a todes. E eu estava ali, na minha situação, que é a minha presente, eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis, uma cidade de 508 mil habitantes, e é uma responsabilidade muito grande você estar numa audiência pública e escutar essa informação. E eu pedi licença, quando chegou no momento, eu pedi licença por uma questão de ordem. Eu gostaria de dizer para a professora que quando ela estivesse na sala de aula, ela lembrasse que o português, o nosso português, não cabia essas novidades na língua, e mesmo que eu sei que a cultura é um processo dinâmico, que a língua se altera, que nós vamos acrescendo vocábulos e tudo. Eu não sou professora de português, eu sou uma pessoa ligada à literatura e à cultura, mas eu queria que ela lembrasse que a língua portuguesa é o patrimônio é símbolo do meu país, do Brasil, como é do vosso. A quinta língua mais falada em todo o mundo. A quinta língua mais do mundo. Nós temos que respeitar, é um símbolo da pátria, é um patrimônio imaterial do país. Então não pode se brincar com a língua, né? Então, se amanhã depois houver essa mudança e o movimento da vida levar à aceitação dessa forma, não é esses significados que fazem as alterações, porque o gênero é o masculino e o A feminino, não existe outro. Então, achas que estamos a utilizar mal este património linguístico? Em algum momento, eu acho, sim. Eu me preocupo principalmente com o professor de língua portuguesa na sala de aula. Tá? E a gente assistiu muito isso, nós não convivemos, mas ao momento que teve essas aulas online, e que os pais e mesmo nós começamos a assistir, vimos algumas preocupações em relação a alguns termos, alguns conceitos que foram passados para os alunos. Então, eu falei da língua portuguesa. Agora, do povo português, sim, eu tenho a maior admiração e respeito. Tá? Eu não acho não sei se é que eu já venho aqui 33 anos, meu Deus do céu. Eu já me acostumo tanto que nesses dias eu estava dando uma resposta para o secretário de Turismo de São Paulo, Vinícius Lumers, e aí eu respondi assim, ele disse: olé,
se gostava aí, é lá do outro lado do mar, dos portugueses, né? Eu disse, pois é, porque a gente convive tanto com os senhores, escreve, fala, que também acontece. Mas o povo em si, o país é muito pequeno, mas vocês têm uma coisa que eu admiro muito, é a forma como o processo educacional, a cultura, e vocês têm uma produção literária extremamente expressiva. E eu vou ainda tirar de dentro do Portugal e puxar para as ilhas. Tem acho que é o Nuno Costa Santos, que fala sempre do arquipélago dos escritores. Que coisa bendita! Se nós começarmos a ver, existe uma literatura açoriana, existe como existe uma literatura de Santa Catarina. São as literaturas dentro da literatura maior de um país. E essa literatura é muito rica, e a produção literária, seja na poesia, no conto, no romance, é muito forte. Nem precisa chamar e falar nos ícones da vossa literatura, vamos falar dos jovens que estão aí escrevendo e produzindo, uma nova geração que sabe ser voz. Então, um país que sabe ser voz. E depois vocês têm uma outra... Aqui em Portugal, os Açores, vocês têm os 40 anos de autonomia, né? Que é essa mudança que tem dentro, a partir de 74, de 75, 45 anos. 45 anos. Enquanto em Portugal também temos a Revolução dos Cravos, que houve uma mudança toda de um comportamento social. Houve um corte, um quebra, nós chamamos um gap, né? uma quebra cultural muito forte, social e cultural para o país. Os aspectos positivos e negativos, só os senhores e as gerações que passaram e as que vão chegar poderão dizer. Mas para o mundo foi um exemplo. A Revolução dos Cravos foi um exemplo até mesmo para nós, no Brasil. Para o Brasil, para a Espanha, Para o Grécia. Brasil, para a Espanha, com certeza foi um grande exemplo. O Eduino Jesus diz que tu és uma escritora brasileira dos Açores ou açoriana da ilha de Santa Catarina. E, portanto, tu reveste nestas palavras, já me deste a resposta há pouco, reveste nisso. Me vejo assim, realmente. Eu devo dizer que hoje andei com a Lélia a fazer umas compras e ela utiliza uma expressão que é bem portuguesa, mas que vocês brasileiros mantêm e que nós perdemos. Ela trata uma menina que não seja casada por senhorita. 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 É tão bonito dizer senhorita. Quer dizer, quem é que... Vocês não usam? Não. Qual senhorita? É menina, rapariga, arqueira. Sim, mas rapariga é diferente. A rapariga no Brasil é outra coisa. Não. Santa Catarina não. Não, eu Santa sei. Catarina pode ser diferente. rapariga à Pode vontade. ser. Tá bom. O resto do Brasil não. Aliás, para ir ao Brasil a gente tem na América. Não há um Brasil. Não é? Não é tudo igual. Mas o que Eu eu não queria sabia que não dizer, usava senhorita. uma das coisas que eu também admiro muito no Brasil é a belíssima literatura que vocês têm, e há uma coisa que é impressionante, é que o Brasil dá-nos exemplos do que devemos fazer e não temos. Eles têm um museu de Camões e nós não temos. Eles têm um museu da língua portuguesa em São Paulo e nós não temos. Que o vosso presidente teve lá na inauguração, na reinauguração. Pois, e o Bolsonaro foi jogar Não golfe, foi. não foi. Mas eu disse não ia Para falar variar. disso. E, portanto, eu agora vamos lançar alguns olhares sobre as tuas obras. O Dr. Luís Dom Bento já disse que tens dedicado muito o teu trabalho à pesquisa, ao estudo das sobrevivências culturais açorianas do sul do Brasil, com especial incidência no estado de Santa Catarina. Suponho que desde 1970, nasceste em Tubarão, mas desde 1970 vives em Florianópolis, de que és cidadã honorária, isto dá-te uma grande responsabilidade, e, portanto, tens andado muito a estudar isso, e uma das questões mais identitárias tem a ver com as celebrações do Espírito Santo, que no Brasil, como todos sabemos, tem especial incidência e visibilidade no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu gostaria que me começasses por falar, partindo aqui, porque tens aqui várias edições deste livro chamado Caminhos do Divino, um olhar sobre a festa do Espírito Santo em Santa Catarina. Eu queria que falasses, por favor, sobre esse legado do Espírito Santo, que, ao que parece, foi dos Açores para os estados do sul do Brasil. Eu vou até passar esta pasta. tem uma citação nesse livro. Primeiro eu quero fazer um pedido público de desculpa, porque eu trouxe
trouxe comigo esse livro ia ser editado na minha aqui a editora, que é a Letras Lavadas, que infelizmente não houve condições, porque eu sei que é um livro bastante caro para ser realizado. E ficamos, assim, a coisa foi andando. E aí eu só consegui trazer 50 desses livros comigo, né? Por causa do peso, ele pesa quase 900 gramas. Aí eu separei em 2 caixinhas, uma com 26 e outra com 24. E aquelas 24 eu trouxe, né? Aí eu disse, não, mas 24 eu não vou botar tudo isso. Eu peguei 7 e botei 7, deixei na direção das comunidades lá em São Miguel. Eu disse, eu senti que vai faltar, essa vai para a terceira. E não é que eu vou para o Pico. E lá no Pico foi uma surpresa, a festa de São Mateus ontem. E eles ficaram, eu praticamente eu vendi tudo, eu fiquei só com 8 livros. E eu tenho que ir para o Corvo e para as Flores, e é mais difícil. Como que eu vou chegar lá com 8 livros do Corvo e Flores? Talvez eu nunca volte mais, tem que pensar que eu tenho 75 anos. Não sei se eu terei... Mas não parece. Não, recém-feitos, diga-se passagem. Mas eu tive que falar hoje à tarde com a nossa diretora da biblioteca e disse, olha, eu vou mostrar, eu tenho mais livros lá em São Miguel, se alguém tiver interesse nesse livro, nós vamos resolver como fazer isso. Mas hoje eu não disponho desse aqui, que é a 4ª edição, tá? Então vamos falar no legado do Espírito então, Santo. do Espírito Santo. Eu tenho uma coisa aqui que eu vou ler, não é uma citação de uma pessoa que foi muito importante quando eu fiz esse livro. Essa é a primeira edição, está aqui. São 2 pessoas, mas eu vou ler essa outra, do Onésimo, que não é porque o Onésimo diz exatamente o que aconteceu e o que eu penso. Aliás, um olhar sobre Santa Catarina, né, sobre o Espírito Santo. E ele escreveu um e-mail para mim e disse assim, Lélia, aliás, tens aí um bom exemplo, a festa do Espírito Santo, para confirmares que a cultura é transportada, consciente ou inconscientemente, nos hábitos e costumes das pessoas e que os adultos, ao emigrarem, já os têm estruturado e interiorizados, levam tudo isso debaixo da pele. É isso. E aqui eu tenho mais na frente outro de um grande amigo meu, e acho que é amigo de alguns dos senhores também, que é o Urbano Bittencourt, que é aqui, né, de Santo Amaro. Aliás, ele nasceu na Piedade, na Ilha do Pico. Ele disse, e depois as festas do Espírito Santo no sul do Brasil, e em particular em Santa Catarina, deixam-me sempre a sensação estranha de quem se confronta com uma realidade cultural e religiosa, onde ainda é possível reconhecer o nosso naquilo que o tempo transformou numa coisa ou outra que já não nos pertence. É como se de repente descobrisse em corpos estranhos as parcelas de alma que fomos perdendo pelo mundo, ou que o mundo fomos dando a conhecer. Eu acho que essas 2 frases aqui, tanto do Onésimo quanto do Urbano, refletem bem o que é esse Espírito Santo para Santa Catarina. Então, o açoriano, o povoador, quando ele chega no dia 6 de janeiro, que coisa linda, chega no dia 6 de janeiro. Então, depositar aos pés do Deus menino as suas alfaias, os seus sonhos, as adversidades de 3 meses do mar. Sabe, vou dizer uma coisa para os senhores. Eu me emociono tanto quando eu fico pensando, e até agora eu fico, quando eu fico pensando daquelas pessoas no Porto de Angra, e o cara dizia, abre a boca, quantos dentes tens? Olha o olho, olha isso, tens alguma doença, tens alguma ferida, tens algum alejo? É assim que ele via. E essa saída deve ter sido muito dolorida, deixar os seus, a sua terra, para ir para uma terra aonde? Os antigos até diziam que era a terra dos esquecidos, para o Brasil, nem por mandato, nem por carta, nada, ninguém sabia. E chegam a Santa Catarina. E sabem que eles eram, quando chegaram à nossa terra, eles eram a alma de um corpo que não tinha gente. É aquele código que eu falo para vocês. Quando chega em Santa Catarina, o governador implorou ao rei, envia gente para essa terra que não tem ninguém, é como um corpo sem alma. Então os açorianos foram a nossa alma. Isso é muito importante. E foram levando
esse patrimônio riquíssimo e material, que se reproduz aos longos dos anos. Aí vai dizer, mas teve outras influências? Claro que teve. Isso não é estático. Então, a festa do Espírito Santo teve influências. As primeiras festas são realmente do finalzinho do século XVIII, 1766, se não me engano, e logo em seguida tem uma coroação, que a coroa veio de Portugal. E os meninos lembravam muitas festas, quando eu vejo aqui no Pico, a roupinha com aquela faixa vermelha transpassada ao meio. Não é festa, padre, não é festa da igreja. A festa do Espírito Santo é o povo que promove. Aqui uma diferença muito grande entre o profano e o sagrado. Essa é a festa do Espírito Santo. Por isso que muitos padres não permitem nem que os foliões entrem na igreja. Os nossos entram na igreja, e eles é que dão o ritmo de cada cerimônia que vai acontecendo dentro da festa. E os trajes, nós temos, a capa desse livro é um quadro de um pintor da minha terra, de Tubarão, chama Vilis Oblique. Esse é a Vera Sabino. É um cortejo, é esse aqui. A capa, esse quadro é belíssimo, está na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ele tem quase 2 metros por 1,5 metro, e é uma corte do Espírito Santo. Se vocês olharem bem, vocês vão ver a pompa dessa roupa, mas a influência do Império. O Dom Pedro I andou por lá, o imperador Dom Pedro II também, o Império em todo o Brasil. Lá no Amapá tem uma festa do Espírito Santo, e essa festa do Espírito Santo é do antigo São José do Mazargão, que foi o nosso prezado, sabe, né, o nosso Sebastião, que era o Marquês de Pombal, levou aquele montoeiro de açoriano, a maioria, lá para o norte do Brasil, botou lá em um lugar chamado São José. A maioria foi trucidada pelos índios, e um pouco se salvou e formaram o novo Marzagão, e eles se espalharam com a influência indígena. Tem uma festa do Espírito Santo, eu não vou dizer engraçada, porque uma festa religiosa como aquela não é engraçada, mas a influência da cultura indígena. Aí chega um lugar chamado Oiapoque, que no outro lado tem uma cidadezinha chamada Regina. Regina porque o latim Regina é Regina, né? Rainha. E é na Guiana Francesa, que faz o mesmo Espírito Santo, com a influência religiosa, e eles levantam o pelouro, inclusive, da cultura. E isso está lá, e tão diferente do que temos aqui. Já no Maranhão, o Espírito Santo é uma influência enorme da cultura negra. É muito forte. E também da cultura indígena. Quem vai a um lugar como Alcântara vai encontrar doces de espécies como tem em São Jorge. Mas há um ritual das caixeiras do divino, que é um ritual afro. Eu visitei uma mãe de santo, uma casa de Nagô, e ela tinha... Qual era o santo dela? Assim, é uma coisa assim, muito estranha. O santo dela era a Santa Coroa. Era a coroa do Espírito Santo. Estava lá assim, era todo no meio do candomblé. Não é candomblé, desculpe, não é. É realmente um ritual Nagô, que é as casas de Axante lá. Então, há uma mistura, isso é lá no Maranhão. Mas onde é que tem mais o Espírito Santo? Tem em Goiás o Espírito Santo. Mas se nós pegássemos o mapa do Brasil e jogasse assim, bandeira do divino, onde tem festa do Espírito Santo? São mais de 5.000 municípios em todo o país. E vocês viram, ia ser um país coberto de bandeirinha do Divino Espírito Santo. Em Santa Catarina nós temos 295 municípios, desses 69. Todo o litoral catarinense faz a festa do Espírito Santo. Enquanto para os senhores a coroa, uma coroação é importante para nós também, é um ponto culminante, mas aquela saída na segunda-feira depois da Páscoa, que é o périplo da bandeira, né? Quando a bandeira vai pelos caminhos, isso me remete à minha infância, e não é uma infância de 70 anos atrás. Eu me lembro eu de 5 anos, descendo a rua, correndo atrás da bandeira do Divino. E lembro do meu pai dizendo, onde é que está aquela menina? Essa rapariga que não para em casa. A minha mãe já está nas carreiras, está atrás da bandeira do Divino. E eu tenho isso muito certo. Então, a festa do Espírito Santo, com todos os rituais religiosos, profanos,
ela é uma festa de família, antes de tudo. É da festa do coletivo, da fraternidade, de uma unidade da nossa sociedade. E ela está entronizada aqui com os Açores. Nós sabemos que foram os açorianos que levaram essa festa. Nós temos registro disso. Os viajantes que chegaram, viajantes estrangeiros, que chegaram no século XIX em Santa Catarina, há registro contando toda a festa do Espírito Santo realizada na paróquia Nossa Senhora do Desterro. O menino, a roupa, como é que era, e chamando a atenção que aquele menino já usava um traje de imperial, de imperador, era realmente a influência dos impérios. Então, essa é a nossa festa, né? Essa é E a andaste festa a estudá-la aqui e Sim. no Brasil. Aliás, o Espírito Santo é anterior ao próprio catolicismo. Sim, o Espírito Santo Falam tem 700 na Rainha Isabel, pois a Rainha Isabel introduziu. Aí Portugal, ela introduziu já o vinha culto há atrás. 700 anos, né? Agora, que é a festa da dado e da partilha, é verdade. Com variantes, já me disseste que varia de Eu variantes falo que do variam. Brasil, né? Mas tu achas que a essência dessa festa está cá, está no Brasil, ou não há uma essência? Eu acho que tem uma essência. A essência mas é aqui ou é lá? Eu não acho que a essência está ali ou está cá. Eu acho que a essência, ela existe. Aí está o seu padre que vai nos ajudar. Qual é a essência da festa do Espírito Santo? Não interessa que, esse tempo, eu até tenho um artigo que eu escrevi sobre isso, eu acho que está num desses 2 livros aqui, que já não lembro qual, mas que eu falo sobre as grandes festas do Espírito Santo de Ponta Delgada. Você sabe que é uma crítica muito grande, não estou fazendo nenhum segredo aqui. Mas eu questiono essa. A festa tem tamanho large? Tem. Ela tem um desfile etnográfico das 24 freguesias? Tem. Mas ela tem uma coisa importante, a celebração da dádiva, a coroação, a dispensa, os bodos, aquelas sopas todas, 14 mil pratos de sopa que eu já tive a oportunidade de assistir, 14 mil pratinhos de arroz doce. E ontem e hoje, lá na freguesia de São Mateus, na Madalena, 2.500 rosquilhas foram doadas, não foram vendidas, foram doadas para quem quisesse passar lá e levar. Por quê? Porque em 1718 aquela comunidade prometeu ao Divino Espírito Santo que faria uma coroação sempre no dia 21 de setembro, enquanto o mundo fosse sempre existisse, por causa daquele vulcão do topo, né, que destruiu São João e veio em direção às comunidades. Então, essa história, ou mesmo as rainhas, as queens, né, da América, seja na Califórnia, na Costa Leste, aqui, é uma beleza. Você tem que pensar a dádiva daquelas mulheres que vão bordando, vão fazendo. Acho que tem um livro que eu acho muito lindo, O Homem Feito de Renda, da Caterine Vaz, não sei se vocês já leram, ele foi traduzido até pelo Vanberg Freitas. O livro é lindo, de um pescador que é um romance, uma novela, onde aquele pescador faz de tudo para juntar um recurso para que comprasse uma capa, fizesse uma capa para sua filha ser a rainha do Espírito Santo. Então, essas são coisas assim. Então, onde é que é a essência? Pois, olha, eu vou-te dar um exemplo. A essência está nessa fé ao Espírito Falaste Santo. no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é-nos devolvido aquelas meninas das ribeiras que vêm com aquelas capas americanas É o lindíssimas. Torna-Viagem. Exatamente. Isto anda cá e lá. Eu assisti, eu entrevistei uma senhora na Ribeirinha, aqui na Ilha do Pico, que ela era San Diego, da Califórnia, estava na rua, ela estava sentada bordando a capa e eu parei para conversar com ela. É uma forma de manifestação de religiosidade popular. Então, onde é que a essência? A essência está na sua essência. Exatamente, essa é a sua essência. Mas deixa-me dizer-te que eu aqui há tempos, imagina eu a falar com um inglês protestante, a tentar explicar o que era isto das festas do Espírito Santo. Não só o mistério da Santíssima Trindade, que explicar isso já é complicado. Mas o que é interessante é como é que nós, aqui nos Açores, temos essa capacidade de abstração, porque em termos... Eu quando penso no Santo António tem um menino ao colo. Eu quando penso em São João, ele tem um cordeirinho ao colo, não é? Nossa Senhora de Fátima está com as mãos assim. O Espírito Santo é uma abstração.
Ele é o espírito, é o fogo, é a pombinha. Ou seja, nós temos essa capacidade de adorar uma coisa que não se vê, uma abstração. E isso torna-nos diferentes. Não é? E depois, como tudo isto está ligado às promessas do vulcanismo, uma certa visão catastrófica do mundo, não é? Ainda hoje, aqui nesta ilha, nós temos uma série de promessas que se cumprem até ao fim dos tempos por causa dos vulcanismos. Hoje eu fui convidada até para Esta ligação do fogo ao Espírito Santo, não é? Tudo isto está muito... Eu acho isso... e depois já está ali a Maria do Céu Brito, aquelas utopias do nosso Agostinho da Silva, não é? Que o menino, por ser coroado, tem o poder de governar o mundo. De governar o mundo. E ele concebia, pelo Espírito Santo, uma sociedade onde não havia cadeias e onde a vida seria gratuita para todos. Não é? Isto é uma coisa fabulosa. Mas agora, seria bom, não é? O que pagamos de impostos. Mas é a utopia do Espírito Santo, está ligada a essa utopia. Pronto. Eu devo dizer. Só tem mais uma coisa, que tu diz. falaste da essência, Sim. e eu acredito que isso aconteça aqui também, é que nós temos a certeza que não se diz não ao Espírito Santo. É verdade. Não se diz não ao Espírito Santo. Né? Se chegasse E aqui o e que se dissesse, promete, olha, eu quero te o que se- convidar para te fazer uma oração do Espírito Santo, eu não vou dizer não. Claro. Ninguém diz não. Exatamente. Quando a bandeira do Espírito Santo, lá na nossa terra, sai, né, pela rua, e ela entra num banco, por exemplo, o banco para, as pessoas, hoje a ideia de banco já mudou muito por causa da tecnologia, então isso já não acontece, mas quando havia aquelas agências que os funcionários estavam ali, a bandeira entrava e parava, o comércio entrava, parava e todos correm para beijar a bandeira do Espírito Santo. A bandeira é realmente um peso, um símbolo. Exato. Um símbolo. E há toda uma série de crendices que todos nós aprendemos. Olha, uma é que o 7º filho de um casal vira lobisomem, sabem disso? A outra é que tu fizeste uma promessa ao Espírito Santo e se não cumpriste, na Graciosa aconteceu um sujeito que foi às Lavras e morreu afogado, um outro que estava a untar o eixo de um carro de bois e o carro de bois passou por cima, e portanto uma vaca que ficou maluca e deu uma conada. Ou seja, não se brinca com o Espírito Santo. Até te vou dizer uma coisa, nós aqui podemos não ir ao domingo à missa, não é? Mas quando chega ao Espírito Santo, estamos todos lá, e não é só para comer rosquilhas. Estamos lá. Como diz o Alan Oliveira, a festa do Espírito Santo não é só E ser mordomo festa. é uma responsabilidade, é um ato de fé, mas é uma responsabilidade que toda a gente, ninguém lhe para ser mordomo. Dá muito trabalho ser mordomo, vocês dizem mordomo ou imperador? Depende. Depende porque nós é mordomo, Aqui nós é mordomo ou imperador imperador? e temos festeiro. Tem as duas. As duas coisas. Ora, ser imperador, ter o Espírito Santo em casa, ter a coroa, esse símbolo, é muito forte. Muito bem, sobre o muito Espírito forte. Santo podemos passar agora. Sim, pode passar. Pronto, eu agora queria dar uma visão rápida aos teus livros que aí tens, que todos têm sotaque, e reúnem um conjunto de crónicas, pequenos ensaios, críticas literárias, artigos, impressões, textos, memorialistas e uma outra narrativa ficcional. São escritos que andavam dispersos por jornais, revistas e blogs. Mas o Codex não é ficcional. E que agora há ali umas passagens mais ou menos... Sim. E portanto, isto andava disperso por jornais. E agora estão reunidos em livros e tenho uma outra unidade. Neste livro que agora interessa-me, porque este é o último e o último é sempre o melhor. Este livro. Neste livro de Pedra de Toque, tu escreves que, e cito, a crónica é o género literário da minha preferência. Porquê, Lélia? Porque a crônica é assim, um registro, vou dizer prático, eu digo assim. Agora, como eu escreve, ela é curta e ao mesmo tempo, pode ser até longa, chegar ao tempo, mas ela vai mais falando as coisas mais do dia a dia, mais do cotidiano. E chegas mais depressa às pessoas. E chego mais depressa às pessoas sobre tudo isso. Porque a Lélia escreve para os jornais dos Açores, para os jornais da nossa diáspora açoriana, nos Estados Unidos e no Canadá, no Brasil, e portanto chegas às pessoas através da crónica. Chega bastante. Se bem que eu quero dizer que as crônicas são do Diário dos Açores são as mesmas que são publicadas
faço o mesmo, eu é assim. Porque não Se dá. querem exclusividade, paguem. Não é? Não é, Cristina? Se querem exclusividade, paguem. Eu também faço o mesmo. Eu tenho uma colaboração gratuita, graciosa e generosa e, portanto, não me peçam que seja... Porque há textos que têm que ser... Isso o são boletim pesquisados. cultural da horta tem que ser inédito. Por exemplo, eu recebo um livro, o livro é bom, me interessa, eu gosto. Cabe escrever, como o último livro do Eduíno de Jesus. O Eduíno de Jesus está com 91 anos, acabou de sair um livro de poesia. É claro, ele é um poeta, né? É tão bonito. E tens estado muito atenta também, que é uma coisa que me impressiona em ti, que é a maneira como tu vês esta nova geração de escritores, o Joel Santos, o Nuno Santos, esta malta nova que já é uma geração. Aliás, o Joel olha para mim e acha-me... Ele ainda não me chamou de velhota, Mas há uma nova geração de escritores aqui da nossa praça que estão... Muito do que fazes está aqui, se me permites, eu vou citar aqui na página 185, porque muito do que tu fazes está aqui escrito. Insisto, e não é de hoje, e continuo sem dar tréguas, a provocar um diálogo plural e aberto entre os escritores catarinenses e os escritores açorianos responsáveis por uma literatura regional que traz a marca do seu caráter inigualável, as diferenças culturais, as suas especificidades de mundividências, além das que gravitam em torno da literatura nacional. Uma literatura identitária forte que é alimentada na alma, que faz emergir o que é da casa local, comunidade, vivido e partilhado, que faz emergir memórias e deixá-las a cirandar até repousar na folha branca, no desenho da palavra e no imaginário do escritor. Personagens transitam livremente por labirintos de arte da palavra, seja na poesia, no conto, no romance, na crónica, ou mesmo no ensaio, e vão ao encontro do leitor em íntima interação. Portanto, estes teus olhares e esta tua sensualidade escrita, que me parece muito interessante, a maneira... Não gostaram da sensualidade? A maneira como vês esse imaginário, acho interessante. Esse não estava na lista das perguntas. Não. A pergunta é que tu, nestes 3 livros que aqui estão, tu falas de uma coisa chamada atlanticidade literária. E eu queria te perguntar, o que falamos nós, quando falamos de atlanticidade literária? Eu gosto tanto desse termo porque é nós, é esse mar aqui, dos dois lados. O Humberto chama border crossing, né? As fronteiras se entrecruzando. O Onésimo disse que é o Rio Atlântico. E eu digo que é uma atleticidade literária, essa coisa das nossas escritas que estão aqui, estão do lado de lá e que a gente se encontra nem sempre no meio do caminho, mas nós fizemos os caminhos do mar. É verdade. E devo-te dizer que neste momento se calhar está a haver mais coisas do Brasil para Portugal do que Portugal para o Brasil, porque houve uma altura em que de facto havia uma maior interação entre essas duas culturas. Tu és a nossa embaixadora, és aquela que trazes do Brasil para cá, mas de cá para lá, eu não estou a falar dos açorianos, de uma maneira geral, Portugal tem pouco peso no Brasil, quer dizer, quantos escritores são conhecidos no Brasil, para além do Essa de Queiroz, que eu sei que eles estudam o Essa de Queiroz mais no Brasil do que nós em Portugal. Eles têm uma novela muito bem feita sobre os maias, coisa que nós em Portugal fizemos pouco e quando fizemos foi mal. Vocês fizeram uma série de coisas, ou seja, os nossos músicos, os nossos cantores, os nossos poetas têm alguma dificuldade em chegar ao Brasil. Mas também o contrário é verdade, não é? É verdade, Há aqui o quê? O que é que nos separa? É o Atlântico? O que é que se pode fazer? Tu és uma mulher que estabeleces pontes e tens estabelecido aqui para as nossas ilhas. O que é que achas que se pode fazer? Eu acho que falta uma política, o estabelecimento de políticas culturais, não vou chamar coletivas, mas eu vou chamar de políticas, protocolos, de um estabelecimento de políticas culturais dos dois países que abrem espaço para que o editor brasileiro também possa vir trazer os seus livros para cá. E eu tenho um escritor, eu não vou citar o nome aqui,
açoriano e muito bem visto, mas ele é exclusivo de uma editora e ele sofre, ele não pode publicar no Brasil, não tem. Então, entre as editoras também devia existir uma política de fraternidade, de troca, de comércio, porque eu acho que, na verdade, eu tenho uma colega de academia, lá na Academia Catarinense de Letras, que ela disse que isso aqui está morto, isso não existe mais livro, hoje não, é época dos e-books e tal, que ela faz isso, faz aquilo. Eu digo sempre a ela, olha, o nome dela, ela é de origem alemã, por isso o nome dela é Urda, Alice Urda. Aí eu digo, Urda, tu sabe que o cheiro do livro tem para mim o livro tem vida própria. O livro chega, eu não concordo com a tua posição, que queria que ele trafegasse mais. Então esse estabelecimento de políticas públicas, assinar protocolos que permitam que os nossos, vamos começar pequenos, Santa Catarina e Açores. O que nós podemos fazer? Como fazer que os nossos, nós temos, até foi uma ideia minha, um projeto meu, e que está dando bom resultado, já fizemos alguns encontros, chamam Conversas Culturais e Literárias, Açores e Santa Catarina. Então, já o Paulo Pedro Câmara, que é autor daquele trabalho sobre o Armando Corte Real, ele escreveu há pouco, ele falou, fez uma conversa lá, outro, o Onésio, falou do século prodígia, e a brasileira foi uma moça de Santa Catarina, que falou sobre a primeira viagem de circunnavegação brasileira e a primeira viagem comercial do Brasil para a China. Então, é século XIX. É uma conversa online, é verdade, mas é um começo, uma troca. E também vem os livros chamarem. Nós já fizemos o Caminhos do Mar, fui eu que editei, mas não é porque eu editei, é porque eu era secretária de Cultura de Florianópolis. Aí nós fizemos o Caminhos do Mar e juntamos autores açorianos e autores catarinenses. Aqui, ali na Ilha do Pico, o Carlos Alberto tinha a revista Magma, nós fizemos um Magma juntando. Aí era o Luiz Assis Brasil no Rio Grande do Sul, comigo, nós organizamos. Então, se houver, mas nós somos sozinhos, assim, uma andorinha fazendo verão. Mas nós podíamos ter um bando de andorinhas. Estabelecimento de protocolos, que nos aproxime. Nós temos, se o senhor diretor quiser, eu quero receber uma quantidade de livros de Santa Catarina para a minha biblioteca. Eu vou te dizer, eu te mando já 60, é bom para ti? Um kit. E você, pois é, mas onde é que eu vou ter dinheiro para mandar esses 60? Eu tenho. Isso que eu quero dizer, eu tenho não. A Academia Catarinense de Letras tem esse projeto. Foi um projeto da gestão do Dr. Salomão Ribas. Eu era secretária dele, ele era o presidente dessa gestão, e nós criamos o projeto. Nenhum livro, nenhuma escola pública de Santa Catarina sem autor catarinense. E nenhuma escola pública sem biblioteca. E nós formamos kits. Eu já vou contar, kits. Cada kit formou 60 livros. Cada academia tem geralmente 40, né? 40 agora. Com a pandemia, perdemos 9, estamos repondo aí ligeirinho. Então, esses livros são 60 livros. Qualquer pessoa, eu queria, olha, na Academia Catarinense de Letras eu tenho aqui uma biblioteca, uma escola, quero receber os seus livros. Não vão buscar, porque também eles não querem ir lá buscar, porque também não tem como carregar, mesmo que moram perto de Florianópolis, eu boto no carro, levo, vão lá e buscar. E nós pedimos para o secretário de Educação, secretário de Estado, Fundação Catarinense de Cultura, que vocês tenham uma facilidade de transportar. Pois é, mas é complicado para levar por causa do custo. E nós temos esses livros à disposição. Agora parece que melhorou um pouquinho. Está começando a sair. Então, tudo isso que acabas de dizer que o Dinis Borges disse, e cito, a escrita de Lélia Pereira Nunes é um hino à interculturalidade. Concordas? Não, eu não sei, eu não posso concordar. E também fala-se que tu aproximas-me de evidências, etc, etc. Eu tenho aqui, houve recentemente, como sabem, um festival
Internacional de Música e houve um senhor que veio nos dizer que o compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos era bisneto do feialense Sabino Villa-Lobos. Ficamos a saber... Sim, a família Villa-Lobos é realmente daqui. Já sabíamos que, por exemplo, e tu sabes, a mãe do grande escritor brasileiro Machado de Assis era natural de Ponta Delgada. Sim. Era também natural de São Miguel, a avó materna da poetisa Cecília Meireles. Sim. Outros escritores brasileiros de grande envergadura e segundo a informação de António Valdemar, tinham também ascendência açoriana, Guimarães Rosa e Pedro Nava, aqui da Ilha do Faial, Valdemiro Silveira, Tasso da Silveira, Dina Silveira de Queiroz, da Ilha do Pico, João Cabral de Melo Neto, da Ilha de Esteira, Euclides da Cunha e Érico Veríssimo, da minha graciosa ilha. De resto, é sabido que 5 presidentes da República Brasileira tinham sangue açoriano. Getúlio Vargas, Eurico Dutra e João Goulart, do Faial, Nereu Ramos e Tancredo Neves, da Terceira. Embrulho. É verdade, embrulho o quê? É uma expressão que a gente aqui diz como se diz, em Angola. Não, mas é facto. Eu sei que tu É sabes. verdade. Diz-me uma coisa, isto é importante saber, e portanto, falaste há pouco no Assis Nós Brasil. somos catarinenses, tu falaste só em homens políticos e escritores, mas E há nós políticos. temos músicos, temos pintores, um dos maiores ressortes do Brasil, que é o Costão de Santinho, e até uma curiosidade, é do Fernando Marcondes de Matos, cujo pai era, cujo avô, aliás, foi do Nordeste da Chadinha, e ele até foi lá na igreja do Rosário, atrás da Sedã do Batismo, e ele pegou esse Marcondes, que na realidade a origem é na Itália, o médico que foge para cá, casa com uma moça do Nordeste, da ilha de São Miguel, e vão acabar lá no Brasil. E ele é tão amado por esse Açores, ele é assim tão amado pelos Açores, que lá no resort ele tem um painel quase do tamanho dessa parede do fundo, com todo o arquipélago dos Açores, que é o centro de convenção. Não há quem não chegue naquele resort não vê aqui todas as 9 ilhas. Cada porta de uma atividade tem uma ilha. Ilha de Faial, São Miguel, estão todas ali. Nem sei se nos Açores tem esse espaço com tanta visibilidade como o Fernando fez lá. Então, assim como ele, vai ter outros empresários. Agora nós estamos trabalhando num documentário, um projeto de um documentário para 2023, quando faz 275 anos do povoamento açoriano. Aí, nós estávamos conversando, claro, a gente fala no documentário, mas já fala no recurso, né? Tem que fazer, tem que ter dinheiro, isso nada brota de geração espontânea. No princípio é o verbo e depois é a verba. Pois é, a verba, né? Geração espontânea, né? Aí, como diz outro, de graça nem missa, né, padre? Aí... Nem missa. Aí, eu estou lembrando, mas eu conto para você na parte. Mas aí veio uma historinha. Mas aí, então, nós começamos a conversar. Mas nós vamos, é muito simples, vamos botar a mão aqui, grandes empresários de Santa Catarina, de origem açoriana. E começamos, Milton Ramos, a família dos Ramos, do Nereu Ramos. Aí eu disse, essa que eu citei, Esther Macedo. Lá eu disse, ela é a Golva, pode botar. Aí outro, não sei quem, isso, fulano, grande empresário imobiliário, blá. É de origem açoriana. Aí começou a maior empresa de cerâmica, azulejaria e pisos e revestimento, que são os Gomes, né, daqui, casados com os Ramos também. Então foi botando o nome de todos, nós tínhamos 10. Aí eu disse, olha, agora é só pedir o dinheiro, que eles vão dar. De certeza vão dar e a conversa flui. Então tem essa relação. Eu digo uma coisa assim, sabe, Vitor? Que eu acho que os açorianos ainda não se perceberam da importância que é o estado de Santa Catarina para o Brasil, que povo que está lá, e que aquele povo que está lá são vocês do passado. É o ontem, porque na realidade os que eu estava falando em 1,5 milhão, eu já li que tem um pouquinho mais, eu já tenho um bisneto. E então, se cada um que vai nascendo vai trazendo um sanguinho, uma coisinha, aquilo está ali. Claro que não tem as ardências da caldeira, não lembra mais nada, mas a oralidade é tão importante, vai contando as histórias. A minha primeira vez que eu vim aos Açores foi em 1988. Veio junto, que já faleceram até,
Oswaldo Ferreira de Mello, um grande músico, o maestro Hélio Teixeira da Rosa e o professor Walter Fernando Piazza, um grande historiador que escreveu a epopeia A Soalho Bandeirense. E nós fomos visitar, e eu cheguei depois, porque acho que era uma época de ditadura, não sei o quê, eu demorou um pouquinho para o Ministério da Educação liberar a minha vinda, então eu viajei depois. E quando eu chego, fui recebida pelo reitor Machado Pires. Aí nós fomos fazer uma visita num lugar que fazia um licor do Ezequiel, lá. E tinha um muro de pedra, que aqui, ali no pico, chamam de paredes. Lá em casa, lá em Santa Catarina, nós temos igual. Temos até do século XVIII ainda guardadinho. Nós chamamos taipa, que é uma palavra indígena. Né? E aí, estava sentada uma velhinha, eu já contei isso muitas vezes, talvez até alguns senhores já escutaram. E uma velhinha estava no colo com uma criança. Ela estava toda de preto, imaginei nem que fosse uma viúva. Eu estou de preto, sou viúva, mas não é por isso, né? Mas não é por isso. É aquela. Aí ela segurou na mão, assim, a mão da criança. Aí ela dizia assim, ó, Minguinho, seu vizinho, pai de todos, jurava por maravilhoso. Olha o que é oralidade. Eu olhei para aquela velhinha, pensei, puxa vida, eu já escutei essa história dita pela minha mãe e dita pelo meu, né? Isso a gente vem contando, ninguém se vizinho para depois orar, né? O que conta essas histórias. E eu pensei assim, eu já tinha minha neta, um dia eu vou sentar com a minha neta no colo, um dia eu vou sentar com a minha neta no colo e vou fazer a mesma coisa. Pois olha, o mundo deu tanta volta. E eu sentei um dia com a minha neta no colo e fiz a mesma história, ninguém, seu vizinho, como a minha avó fez comigo, como a minha mãe fez comigo. E eu achei muito engraçado que a minha neta agora mora em Roterdã, levou o bisneto, né, que é o filho, e ela disse, vó, eu vou falar sempre com ele, e lembra aquelas histórias que a avó contava, quero contar sempre para ele saber de onde a gente veio, que nós somos Santa Catarina, nós somos brasileiros e nós somos açorianos, né, vó? Ela sempre disse assim. A tua neta mantém o nome de Silva no nome Pereira? Não, ela não. Mas ela também deu um nome bem açoriano hoje, casado. Ela é o Nunes, né, que é da mãe, do meu e do Sebastião. Ela é Larissa Nunes, Martins e Fernandes do casado. Esse é o nome dela. Eu tenho aqui E mais. ela já foi imperatriz do Divino também. Eu tenho aqui mais 2 ou 3 perguntas, mas se calhar nessa altura podíamos abrir aqui o debate. Se quiserem fazer alguma pergunta. Deixa-me só dizer que falaste no Assis Brasil. O Assis Brasil tem um livro fabuloso que ele descreve as viagens que os nossos casais açorianos fizeram daqui para o Brasil. Aquilo era horroroso, aquelas viagens. Aliás, morria imensa gente nessa viagem. Estamos a falar numa altura em que portanto, a navegação era à vela, não era a vapor. E, portanto, aquilo, quando havia vento, o barco andava, quando não havia, o barco não andava. E depois as pessoas iam contraindo doenças, iam morrendo, e é impressionante, chegavam os mais fortes, a tal coisa do Darwin, os mais fortes resistem. Pronto, amigos, a noite vai longa, penso que o Luís São Bento preparou lagosta suada para nós daqui a pouco. Eu queria saber se querem fazer alguma pergunta aqui à nossa Lélia, que depois, a pergunta que depois quero fazer sai um bocadinho do âmbito do que estamos aqui a falar, portanto estão abertas as hostilidades. Se quiserem fazer alguma pergunta que... É bem uma conversa mesmo. Não, isto é bom, eu disse que acho que é uma conversa. Acho que ninguém ia falar as coisas que a gente fala. Eu gosto. Eu agora, a partir de agora, Luís, os meus lançamentos vão ser assim, conversa. É bom isso. É porque eu já ando nisto há 40 anos. Também tenho que mudar. Estou há 2 anos da reforma e garanto que a minha vida vai mudar. Daqui a 2 anos, garanto. Vai mudar, não sei. Vou finalmente levar... Tu sabes que o Saramago só começou a escrever bem aos 62, 63 anos. Então foi cuidado. Portanto, eu tenho 63, penso que a partir de agora é sempre a abrir. Porque antes disso, o Saramago, aos 73 anos, escreve o Memorial do Convento. Porque antes ele tinha escrito uma série de livros, como Levantado do Chão, mas que não tiveram nenhuma coisa. Portanto,
ninguém pergunta, eu respondo. Alguém quer O fazer que eu uma queria dizer, enquanto para dar aqui algum despique, era... Hoje está mais que provado que só escreve bem quem lê muito. Eu penso que isto é uma verdade, quer dizer. E eu queria saber quais são as tuas referências. Quais foram os autores que te marcaram e que te moldaram? Porque, como vocês sabem, eu suponho que é preciso ler muito para se escrever bem, não é? Ou como dizia o Carlos Paredes, não é difícil tocar guitarra, o que é difícil é tocá-la bem, não é? Não é difícil escrever, o que é difícil é escrever bem. Portanto, Eu acho que eu sempre gostei. quem são? Essa de Queiroz passa assim... Passa. Eu sempre gostei muito de ler. Essa é a verdade. E eu até... Na frente da minha casa tinha uma senhora professora de português chamada Robélia. Robélia de Safará. Era professora, uma senhora muito, assim... tinha 8 filhos, ela sempre certinha, Dona Robélia. E ela tinha uma coisa que eu ficava apaixonada. Ela tinha uma biblioteca. Daquelas que tinha até o carrinho, assim, que a gente subia escadinhas, que eu dava andar, assim. E eu ficava encantada com os livros da Dona Robélia. E naquela época nós tínhamos uma obra, eu não sei se aqui em Portugal também não tinha, mas chamava O Tesouro da Juventude. Ela é uma edição que, na realidade, a origem é inglesa, mas no Brasil, nos anos 57, por aí, chegou uma edição. Ela é anterior a isso, a essa época. Depois, eu acho que se passou no tempo, já não vai lá. Então, esse livro era muito bom, O Tesouro da Juventude. Não sei quantos capítulos. Ali que eu comecei a ler. Depois, o meu pai, sempre que viajava, trazia um livro. E eu gostava muito de Monteiro Lobato. Então, eu li tudo Monteiro Lobato. As minhas madrinhas também davam Monteiro Lobato. Realmente eu gostava de ler. Então, eu estou falando da infância. Sim. Aí chega na adolescência, que são os autores que nós estamos lendo. Machado de Assis, né? Moreninha. Vocês vejam que eu tenho 15 anos em 1960, 61. Você vê, não faz tempo isso. Muitos que vocês aí nem eram nascidos em 61. Eu tenho 15 anos lá. Em 64 eu já tinha tirado o 2º grau. Era professora já. Então, é Machado de Assis, que eu não sei se é a de Queiroz. Moreninha, né? Ai, meu Deus. Né? Um dos primeiros do Érico Veríssimo, Clarissa, do Érico Veríssimo. Eu gostei muito. Olhar e Olhar os Rios do Campo. Foi um Olhar livro que me marcou muito. Li na minha adolescência. Olhar os Rios do Campo. E depois vem os poetas, caso do Monte Andrade. Nós temos em Santa Catarina, e eu gosto dele, apesar ele é um poeta simbolista, que é o Cruz Souza, ele é muito, muito bom. Então, e vamos chegando aos dias de hoje, os mais lidos e os mais concorrentes. A literatura faz parte. Se não tiver esse cimento, não vai. Eu fiquei assim, eu contei ainda há pouco sobre a Larissa que pediu esses livros. E ela lembrava de um livro, um conto por dia. Era um livro sem, acho que edição Melhoramento, que a minha mãe deu para ela. Ela disse, a Bisa me deu um livro assim, e o dedicatório, eu quero levar para a Holanda, porque eu quero ler as historinhas, coisinhas, tudo foi levando. Eu acho isso fantástico, porque ela também tem um bom nível de leitura, e até ela gosta muito do Luiz Fernando Veríssimo, de vez em quando o Luiz Veríssimo manda livro para ela, porque os dois têm uma coisa em comum, ela é apaixonada pelo Internacional, é um time de futebol, e ele é doente, então é a paixão, né, do Inter. Assim que os dois se conheceram, claro, foi por causa de mim, a amizade que eu tenho com o Luiz Fernando e a esposa. Então, isso, eu já vejo isso na minha neta e nas minhas filhas. Já não vejo tanto no Murilo, no filho, mas eu vejo que essa juventude, mesmo com as tecnologias, elas têm acesso aos livros. E ele é o cimento necessário. Sem a educação literária, o conhecimento, o conhecimento, a transmissão de saberes. No livro, Na Esquina das Ilhas, lamentas que Vitorino Mésio, que era um profundo conhecedor da cultura e literatura brasileiras, não visitou Santa Catarina nem o Rio Grande do Sul. O que é que achas que ele perdeu com isso? Perdeu? Perdeu. Eu digo aí, ele perdeu. Ele veio tanto no Brasil, escreveu sobre Ouro Preto, esteve na Bahia, foi professor, ficou lá tanto tempo, andou para um
lado, deve ter namorado um monte também, Sim, que ela ele é era um um eterno apaixonado, né? Mas isto também tem a ver com as pessoas com quem ele andou, não é? Alguém É. o puxou para aquele lado e É, eu, puxou para não lá, estava, Rio de Janeiro, Bahia É. e as se universidades de estivesse São lá, Paulo. tinhas puxado para o... E foi para lá, né? O Preto, Muito bem. e ele não desceu ao sul, infelizmente ele não desceu ao sul do Brasil. Sim, senhor. Senhores, alguma pergunta para a gente se ir embora? Porque temos uma lagostinha. Aproveitem agora, porque senão a minha última pergunta era se tens alguma coisa, as tuas próximas concretizações editoriais, tens algum livro na Forja, o que é que vem? Atenção que estes livros surgem de facto da tua modividência por aqui e agora estás reformada, estás a trabalhar em algum projeto que queiras partilhar connosco? Esse ano de 2021 foi um ano, apesar da pandemia, foi um ano interessante, foi um ano pródigo. A própria pandemia, ela criou vários projetos literários, tendo a pandemia junto. Então, eu participei do livro Retratos da Pandemia, são vários autores catarinenses, são um livro de umas 500 e poucas páginas, falando sobre pandemia. A Universidade de Lisboa, e eu acho que o PEN Clube saiu com um livro também sobre a pandemia, coordenado pela Tereza Martins Marques e Ernesto Rodrigues, ali, o casal. Eu também estou naquele livro lá, estou naquele livro. Eu participei do livro da Corrente das Escritas, que na realidade eram verbetes, né? Cada um escritor foi convidado para falar num verbete. Eu não vou falar aqui para o senhor qual foi o meu verbete, porque pode se assustar. Mas realmente foi, eu acho uma palavra muito interessante no português, no Brasil, mas eu lembro sempre do Daniel de Sá, que cada vez que eu dizia assim, pelo amor de Deus, não diz essa palavra, que para nós tem um outro significado, para nós também tem, e para já vai ficar só na curiosidade. E A gente sabe muitas palavras brasileiras que não tem, podemos dizer aqui. Dúbia. Aliás, eu tenho uma crônica aí nesse livro. Tem, mas não vai se falar nela. Eu posso falar se aí quiser. saiu também, eu gosto daquele grupo daquelas que fazem a voz das avós, e saiu esse ano a voz, nós e a raiz. A raiz e nós, uma coisa assim, que é da Letra Mater, ali de Lisboa, e são crônicas sobre a vivência com as avós. São livros que foram saindo agora em 2021, independente dessa quarta edição aqui do Caminhos do Divino, saíram esses livros e mais uma segunda edição Na Esquina das Ilhas, tá? Saiu até ele aumentou um pouquinho. E agora eu tenho um outro compromisso com o livro. E eu penso que dessa minha visita que eu estou fazendo aos Açores nesse momento, vai sair uma coisa assim, tipo, não vou dizer diária, eu acho que eu não tenho uma escrita diarística, mas acho que um conjunto de crônicas sobre cada coisa que eu assisti desde que eu cheguei aqui, no dia 10, vai. Eu ia pela primeira vez ao Voo Curvo, acho que vai. Eu sei que vai sair um livro ali, eu sinto. Sim, há sempre coisas. Que eu vou fazer ali um outro trabalho. Já tenho muita coisa pronta para um novo livro, isso também é verdade. E saiu o primeiro volume da Viagem, da Letras Lavadas, e eu escrevi Açores, Ilhas do Espírito Santo. Letras Lavadas. Que é o título de um livro que eu estou começando a trabalhar, que é exatamente isso, Açores, Ilhas do Espírito Santo. E que, de uma certa maneira, agora já acabou no meu doutoramento, que vai acabar falando do Espírito Santo. Muito bem. Mais alguma Acho pergunta? que é isso. Eu não consigo ir-me embora sem falar naquela situação, penso que vais perdoar de eu dizer isto aqui, ainda por cima temos aqui um padre. A Lélia, aqui há uns tempos atrás, estava num hotel, eram 3 da manhã e ela estava amarrada. Não, 3 da manhã não, meia-noite. Meia-noite. Mas deixa-me apresentar. É. E ela estava a arrumar uns livros e precisava daquela fita adesiva. E então telefona para a recepção e disse assim, senhorita, eu preciso de Durex. O quê? Ora, eu não telefonei, eu fui lá. Eu quero Durex. Pronto, Durex no Brasil é fita adesiva. Mas a coitada da recepcionista ficou a pensar noutras coisas. Gente,
Mais alguma pergunta? Se não, uma salva de palmas a esta mulher.